Amém? Jeremias, o capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que diz. Jeremias, capítulo 2, versículo 14. Porque o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas viva e cavaram cisterna rotas, que não retém águas. A Bíblia diz que Israel fez uma maldade contra Deus. Deixaram de beber nas fontes de águas e procuraram cisternas rotas que não dá água. Entendeu essa palavra aí? Israel fez uma maldade contra Deus. Eles deixaram de se alimentar da palavra. Eles deixaram de beber água limpa. Eles deixaram de desfrutar o melhor de Deus e saíram da presença do Senhor. E a Bíblia diz que eles foram beber em outras fontes, beber em outros lugares. Eles foram se alimentar em outros lugares. E nessa noite eu pergunto à igreja: porventura nós, será que nós não temos feito o mesmo? Deixamos a palavra do Senhor, deixamos a casa do Senhor e frequentamos alguns lugares que não produz água limpa, que não produz alimento. Será que não fizemos isso? A igreja ela tem que ter um cuidado muito grande em determinados lugares em que nós fomos, para não bebermos águas rotas, saloba, cisternas que produz água que não dá para beber. Existem alguns lugares que nós devemos deixar de ir. O salmista disse assim: olha, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. A Bíblia diz que Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus passos, Deus conhece a sua vida. O Espírito Santo sabe aonde nós pisamos. Mas a Bíblia diz que Israel fez isso e pagou um alto preço. A Bíblia diz que vocês são a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é isso? Alguém sabe me dizer o que é menina dos olhos do Senhor? O Salmo 106, Salmo 101, o versículo 6, ele diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, esses me servirão de coração. Aleluia! E Deus chega para Israel e disse, olha que Deus diz a ele: porque o meu povo, quando ele diz assim meu povo, porque é algo de propriedade, é algo exclusivo. Você não é qualquer coisinha. Sabia disso? Vocês são filhos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, servos. E o servo tem que ser obediente, amados. E ele disse: porque o meu povo fez duas maldades a mim, e me deixaram o manancial de águas. Aleluia! Deixaram o manancial de águas. Qual será esse manancial de águas? É a palavra do Senhor. Se atentamente ouvir a minha voz, Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a minha voz, tendo cuidado de obedecer a minha palavra, todas as bênçãos que estão registradas neste livro te alcançará. Você não precisa correr atrás, mas ela te alcança. É um manancial de água. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! É um manancial de água.
Te palavra subiergnai, é um manancial de água. Não sabeis vós que sois o templo do meu Espírito Santo, e que meu Espírito habita em vós? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Ficai aqui em Jerusalém. É melhor ficar com o Senhor do que beber em cisterna rótulas, cisterna que não produz água, água saloba, água salgada. Tenta botar sal na água e beber. Aquele momento que você tiver com mais sede, vai lá e pega uma pitadona de sal, joga dentro, mistura e bebe. Sentir para ver como é que é. Mas esta palavra, ela não tem subterfúgio. Não existe subterfúgio. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, ela faz separação da alma e do espírito. E o mais importante, ela tem o poder, ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Água viva, fontes de água. Louvado seja Deus. O povo com sede, Deus chega para Moisés e vai e toca na rocha, Moisés, para que produza água. Deus quer fazer na sua vida, amado, uma fonte de água. Ele quer mudar a sua sorte, mas Ele quer que os seus pés sejam os pés que sejam apressados para levar a paz, para andar em lugares que o Senhor frequenta, em lugares que o Espírito Santo está. É onde o Senhor quer. Porque quando nós saímos do caminho, quando nós saímos da palavra do Senhor, nós pagamos um alto preço. E é ruim, irmão, porque o inimigo muitas das vezes, ele quer uma brecha, ele quer uma oportunidade para mostrar que ele está ali, que ele está te ofendendo, que ele quer te ofender. Por isso que é importante nós estarmos na brecha, na fonte de Deus. O inimigo dando uma volta pela terra, passeando, e ele volta à presença de Deus, e Deus fala com ele: viu lá o meu servo Jó, o quanto tem sido fiel para comigo? Mas lógico, Deus, eu sei que Jó foi fiel ao Senhor. O Senhor cercou aquele homem de todos os bens. Tudo. Toca. Vai lá e toca em todos os bens de Jó, não na vida, porque a vida dele pertence a mim. Aleluia. Jó bebia de uma água que ele não conhecia. Nós conhecemos, mas Jó não conhecia, mas já bebia dessa água. Ele fala assim: eu falo de um Deus que eu não conhecia, mas agora eu posso testificar deste Deus. Aleluia. Ele falava de um Deus que ele não conhecia, mas de repente ele passa a entender qual seria esse Deus. E ali Deus volta novamente, tocou nos bens, e Jó firme, volta e diz: mas e aí? Maldiçoou, reclamou, parou de beber na minha fonte? Ele volta e diz: mas olha a saúde que o Senhor deu para aquele homem. Toca na saúde dele, não na vida, porque a vida dele pertence a mim. Quantas vezes o diabo tenta querer tirar sua vida, tocar na sua vida, mas o Senhor fala que não, esse bebe da minha fonte. Aí você não tem poder para tocar. Esse bebe da minha fonte, esse conhece a minha palavra, esse você não vai tocar, porque ele conhece a minha palavra. E foi lá, mexeu na vida de Jó, na saúde dele. Uma lepra em Jó, coçava com cacos de telha, e a sua mulher chega para ele e diz assim: ô meu amor, amaldiçoa esse teu Deus e morra, tu está sofrendo demais. Ele olha para ela e diz: se nu eu vim, nu eu volto, mas eu jamais amaldiçoarei o meu Deus. Aleluia. Venceu todas as provas. Jó bebia de uma água forte, de uma fonte que alimenta para a vida eterna. E o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Aleluia. Não vai, não tem como. E nós podemos observar que Israel cometeu 2 pecados contra Deus. Ele diz ali bem claro: eles deixaram de alimentar do manancial do Senhor, da fonte de Deus, e eles foram
beber em cisternas outras. E quantas vezes nós bebemos dessa cisterna outra? Hã? Provar um pouquinho, né? Vou lhe provar. Vou sair um pouquinho de cá e vou para cá. Deus não quer, irmão, que nós contaminemos a nossa vida espiritual com nada. A sua vida, ela é para o Senhor. Você nasceu para servir o Senhor. Você nasceu para ser salvo. Você nasceu para que um dia que você fechasse os olhos, você poderia ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor em nossas vidas. Não adianta, irmão. Existem dois caminhos. Um leva para a vida eterna e outro leva para a perdição eterna. Não existe. Só existe dois caminhos. Um é apertado e outro é largo. É melhor estar no apertado. É melhor beber dessa água, aleluia. Jeremias 17:7 ele diz: bem-aventurado, né? Ele fala bem claro: bem-aventurado é o homem que coloca a sua confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é comparado como uma árvore plantada junto às correntes de água, estende as suas raízes para o ribeiro e não resseca quando vem o calor. E no ano de sequidão não se fadiga e não deixa de dar o fruto, porque as suas raízes estão enxertadas nas fontes de água limpa. Aleluia. Louvado seja Deus. Chegou a estação certa, vai produzir o fruto. Vai produzir o fruto. Que coisa maravilhosa. Mas ele diz: maldito o homem que confia no homem e que faz o seu braço de carne o seu poder e aparta o seu coração de Deus. Maldito é este homem. Maldito é o homem que confia no homem e que faz o seu braço de carne o seu poder e aparta o seu coração de Deus. Este homem é maldito. Mas ele diz: bendito o homem, bendito a mulher, bendito o jovem, a criança, que coloca a sua confiança em Deus e cuja esperança, sabe o que é esperança? É algo que nós vamos esperar, e cuja esperança é o Senhor. Fala comigo: a minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é o Senhor. Ele é a sua esperança. Ele é a sua rocha eterna. Ele é aquele que nada muda, nada pode mudar os pensamentos de Deus. Nada pode. Não existe coisa melhor do que um pensamento de Deus ao nosso favor. Olha aqui o pensamento de Deus para Israel. Porque o meu povo, ele falou meu povo, é algo que era dele. De repente se distancia, de repente sai do caminho. O meu povo que faz duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas. Saiu da palavra, perdeu o rótulo, perdeu a direção, perdeu a bússola, o caminho é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos dá a vida eterna, é Ele. Romanos 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Olha o que é isso? Pessoas que vivem bebendo da água cristalina. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu não posso deixar que a minha carne fale mais alto que eu. Nada. Mas o meu espírito, ele tem que estar enxertado em Deus. Eu posso colocar os meus pés aonde o Senhor está. Não vai, amado, aonde Deus não está. Não vai. É perigoso. É muito perigoso quando nós saímos do caminho e entramos em alguns lugares que não agrada ao Senhor. E tem. Aparentemente, aos olhos dos homens, é lindo, é maravilhoso. Não é? É maravilhoso, é lindo, é belo. Mas é melhor comer um pão seco com água, com paz, do que uma casa farta com contenda, com tribulação, com perseguição. Nós não podemos dar brecha nem margens para o diabo querer trabalhar em nossas vidas, entrar em nossas vidas. Entrar na sua casa, entrar no... Entendeu?
Eu lembro quando o irmão disse lá que o diabo foi lá e bateu um preguinho na parede. Você não pode deixar o diabo bater o prego na sua parede, irmão. Não pode. Ele foi lá e bateu um preguinho. Se ele não me falar nada, se ele gostar, eu dou mais uma marteladinha. E é assim que o inimigo vem em nossas vidas. Aí ele vai lá e dá mais uma martelada. Pá, o prego vai só enterrando, né? Vai ficando difícil de tirar o prego. E é isso que Deus fala com cada um de nós. Não deixe o diabo bater um prego na sua vida. Antes que ele venha com esse martelo, detone ele com as fontes de água viva, cheio do Espírito Santo do Senhor. Visão de Deus. Sai, irmão, sai daqui. Eu te conheço, eu sei quem é você. Vamos em tal lugar é bom, é maravilhoso. Não vou porque eu prefiro ir para os pés do Nazareno. Eu prefiro ir para a casa do Senhor. Eu prefiro estar diante da presença de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra para a igreja. Eu achei interessante, essa tarde eu estava em casa e de repente eu falei com o Senhor. Eu dei uma descansada à tarde, os ossos, porque a gente vai chegando à idade, você tem que dar uma descansadinha, né? Eu descansei, eu acordei e falei com Deus: Senhor, me dá uma palavra, Deus, para a tua igreja essa noite. E Deus falou comigo: vai lá e fala a respeito de uma cisterna rota. Eu não entendi. Fui na palavra e Deus falou: porque o meu povo fez duas coisas, duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Cisterna que não produz água, que não libera água. Vocês são fontes de água que jorra água limpa, cristalina. É isso que Deus quer. E Deus me falou essa palavra: fala para o meu povo. Essa tarde eu acordei, falei: Deus, me dá uma palavra, Jesus. E Ele falou: vai lá e fala, porque alguém vai ouvir essa palavra esta noite. Eu posso ouvir essa palavra e alimentar dela todos os dias. É isso que Deus quer de nossas vidas. Amém?